Bom dia, bom dia, bom dia. Cadê minha galera? Que coisa boa, bom dia, gente, bom dia. Sábado. Olha que espetáculo. Eu digo, ó, minha galera, Douglas, Neuza, Sábria, Gé, Uli, Deni, Lu, Vani, que coisa boa. Sabe que sol lindo aqui? Sim, tá lindo, o dia tá lindo. Olha. Bora pra mais um dia de live, bom dia. E aí, gente, como tá o sabadão aí de vocês? Acordamos juntos. Um lindo e abençoado dia para todos nós. Isso aí, Uli, que coisa boa. Isso, muito, muito, muito. Bom dia, Pati. Clau. Gente, que coisa boa, né? Ô, Douglas, todo mundo depois da live, bora pra casa da Mel aproveitar a vista. Venham, 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 venham. Faz assim, ó. Peguem o carro, ó. Vem pra cá que o dia vai estar mara. Né? Eu sei que alguns aí tiveram chuva ontem, frio. Aqui, ó, vem pra cá. Bom dia, Su. Que coisa boa, gente. Fico muito feliz mesmo. Quando eu digo que as pessoas se diferenciam com o passar do tempo, essa diferença vai aumentando, é exatamente isso que eu quero falar com vocês. O que a gente vem falando, né? Desde a primeira live. Quem precisa manter constância, quem entendeu que constância muda o jogo, continua. Quem não entende, vai parando no meio do processo. Não adianta. É a constância que muda a realidade de todo mundo. O Douglas disse que a próxima imersão vai ser aqui na praia. Olha, ontem, vou contar pra vocês, ontem eu fui num evento, num lugar aqui em Floripa, que cheguei até tinha uma outra sala lá maravilhosa sendo preparada para um evento, até filmei a outra sala, pensei, ó, quem sabe, nosso próximo evento, março é Caxias, porque, né, logo, em breve, não em Floripa. Mas aí, assim, tem que vir, todo mundo tem que vir. Ai, gente, que coisa boa. Ó, o Uli gostou da ideia. Gente. Ó. Terceira imersão Prosperar em Floripa. Ó, a Neuza já tem mais um lugar pra fazer imersão. Gente, vocês são maravilhosos, hein? Eu tô falando que essas imersões... Falando nisso, antes de a gente começar a nossa live agora, né, hoje a gente vai falar, né, sobre a justiça das palavras. Ontem a gente falou da justiça dos pensamentos. Antecipando já que vocês entraram no assunto da imersão, apenas para lembrá-los que quem estiver na imersão, né, até de março de 24, a nossa imersão presencial, que até o dia 15 deste mês, essa semana que entra, né, existe a possibilidade do lote 0, que é pelo mesmo valor que foi esse ano, né? Depois, no dia 16, já entra a pré-venda do evento, que aí o valor já aumenta. Então, só passando para lembrar que quem quer estar na imersão Prosperar de 24 e não adquiriu seu ingresso ainda, eu sugiro que adquira essa semana por questão de manter valores, né? E quem, né, ganhou o ingresso por estar na mentoria, também tem a possibilidade de fazer o upgrade pelo mesmo valor essa semana até dia 15. Olha, o Douglas já garantiu o ingresso, que espetáculo, gente, é isso. Vai ser fantástico. Se vocês gostaram da primeira, se preparem para a segunda. Gente, vamos falar sobre
2025. Ai, meu Deus, eu falei coisa. Ah, sim, 2025 é a imersão, mas agora, até o dia 15 desse mês, tu consegue comprar a imersão pelo mesmo valor que foi 2024. Acho que eu não consegui me expressar bem. Gente, quando a gente fala de virtudes, né? Entrando agora aqui no assunto da live, né? Quando a gente fala de virtudes, a gente vem numa crescente de entender quais as maiores dificuldades que a gente tem em relação a essas virtudes, quais as maiores dificuldades que a gente tem em conseguir acessar aquilo que não está tão saudável pra gente, onde está a dificuldade que a gente tá de entender por que é que algumas coisas não acontecem. E eu falo em não acontecem em qualquer área da vida, tá? Por quê? Porque todas as áreas da vida, elas vão desencadear respostas conforme o nosso crescimento. É aquilo que a gente vem falando. Nada vai acontecer diferente com a pessoa que eu ainda sou. Por quê? Porque quem tu é hoje sabe fazer o que tu fez até hoje. Quem tu é hoje sabe conquistar coisas que tu conquistou até hoje. Quem tu é hoje sabe se diferenciar conforme o que se diferenciou até hoje. Por quê? Porque tu não tem como acessar níveis diferentes com o teu desenvolvimento que tu teve até hoje. Porque se tu soubesse, tu tinha alcançado. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Se tu entender que para te alçar novos voos, alcançar novas relações, sejam relacionais, né, afetivas, sejam de amizade, sejam profissionais, sejam de sucesso, tu precisa fazer algo diferente do que tu faz hoje. Essa é a balança, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas não param de crescer, porque elas vão acessando níveis diferentes, elas vão se tornando pessoas diferentes, elas vão se trabalhando para ser pessoas diferentes. Lembra quando eu trouxe para vocês a questão de trabalhar o nosso crescimento na antifragilidade? Né? Então imagina que as pessoas que vão acessando outros níveis, elas são pessoas que quanto mais bate, pensa um material que quanto mais apanha, mais cresce, mais resistente, mais flexível fica. E o ser humano a nível emocional, moral, intelectual, físico, para alcançar novos resultados, precisa acessar essa possibilidade, que é aprender que quanto mais apanha, e isso eu digo, quando eu digo quanto mais apanha, em que sentido? Quando eu sou julgado, quando eu tenho um apontamento de dedo, quando eu tenho medo, quando eu tenho insegurança, quando eu não dou conta de fazer aquilo que eu achava que eu dava, né? Daí vem a frustração, vem o perfeccionismo. Então, quando eu entendo que todas essas características, né, são características que vão me bater na hora de tomar uma decisão, que vão me bater na hora de acessar uma nova relação, que vão me bater para me trocar de ambiente de amizade, por exemplo, eu acabo entendendo que quanto mais elas me batem, se eu usar elas para ficar maior, mais flexível e mais forte, eu aprendi o jogo. E o que significa maior, né? É tu entender que aquilo dói e dizer, eu não vou parar. E entender que aquilo dói e tu dizer, eu vou ficar mais forte com isso. E entender que aquilo dói e dizer, o que eu posso fazer com essa dor? O que eu posso fazer com essa resposta? O que eu posso fazer? E isso faz com que a gente tenha uma resposta inconsciente de eu vou continuar fazendo o que tem que ser feito. Isso é se tornar uma pessoa antifrágil. Isso é se tornar uma pessoa flexível, forte e maior do que tu é. Porque toda vez que bater, que a dúvida bater, que o medo bater, que a insegurança bater, que o talvez bater, que aquela frase que eu falei desde a primeira live, né, pra vocês, que ai, não era pra ser. Quando isso bate e tu para,
Isso faz com que tu não te torne maior. Isso faz com que tu não te torne mais flexível. Isso faz com que tu não te torne mais forte. E pessoas que não crescem, não ficam mais flexíveis e mais fortes, não prosperam. É fato. Vão prosperar até quanto hoje elas chegam nesse acesso. Entenderam? Gente, eu balanço tudo aqui, né? Tá tudo bem. Vocês já são de casa, né? Então, o que acontece nesse processo? Quanto mais eu permito, menos eu cresço. Quanto mais eu permito, menos eu prospero. O que a Eliette trouxe aqui? Bom dia. Passando só para agradecer sua disponibilidade e ensinamento. Acabei de assistir a live 7, vou continuar a jornada. Que amor, parabéns, meu amor. Vai maratonar. Hoje, gente do céu, me ajudem. Olha só, me deu uma bugada agora. Hoje a nossa live é a 13, né? 13 de 21. Olha só. 13, acho que é a 13 de 21. Eu me perco na contagem, porque pra mim tá tão natural vir aqui falar com vocês que eu nem me dei conta hoje de olhar qual era, mas é a 13 de 21, se eu não me engano. Quem estiver contabilizando aí, confirma pra mim. 13, obrigado, Paty. 13 de 21. Então, ó, quem começou a assistir as lives agora há pouco, as gravadas, tem esse fim de semana pra maratonar ali, né? Eu brinquei com vocês, teve uma aluna que falou que ia fazer um Melflix esse fim de semana pra assistir todas as lives, então. E continua na jornada comigo, tu vai amar, né? E aí, gente, quando a gente fala desse crescimento, muitas vezes exponencial de algumas pessoas, ele se dá única e exclusivamente por entender esse mecanismo do jogo da vida. E isso é pra tudo, tá? Isso é pra vida pessoal, relacional, profissional, amizade, isso é pra corpo físico, isso é pra tudo. Tudo. Quando tu cresce, te torna flexível e forte, prosperidade vem. Só que muitas vezes as pessoas vinculam isso com facilidade. Não é, não vai ser. Então, eu brinco, né? Eu sinto informar que se alguém tá me escutando pensando qual vai ser o segredo para a prosperidade, não existe. Eu fui numa palestra mês passado, outubro, e foi muito legal, com um empresário assim que eu acho ele incrível. E ele é CEO de várias empresas físicas, né? E a palestra dele dizia assim, que ele ia, no fim da palestra, ele ia trazer os 12 segredos da pessoa próspera, né? Os 12 segredos da pessoa que conseguiu acessar níveis que ele já tinha conseguido. E ele foi dando a palestra, ele foi falando, ele foi dando a palestra, ele foi falando, e chegou uma hora que ele falou assim, agora, e aí veio o slide, falou assim, os 12 sucessos, né? Os 12 passos os 12 sucessos da pessoa próspera, enfim. E aí veio o slide, e daí no fim da palestra ele falou, vocês ficaram me escutando até agora porque vocês queriam saber disso aqui, ó. Ele falou. E eu tenho uma coisa pra contar pra vocês que talvez vocês vão me odiar, querido. Ele disse assim, não existe. Isso não existe. Os segredos da pessoa próspera, não existe segredo. E não existe regra. E não existe passo a passo. E não existe o que fazer. O que existe é características parecidas, características muito, muito, muito semelhantes entre as pessoas que atingiram a prosperidade. Não existem regras, existem características. Peguem as pessoas que vocês mais admiram, coloquem ali, né, um do ladinho do outro e olhem as características das pessoas que vocês mais admiram de prosperidade e de crescimento. Elas são praticamente as mesmas. E todas elas vão mostrar para vocês a antifragilidade. Todas. Que na dificuldade cresceram, ficaram mais flexíveis e mais fortes. Que na dificuldade cresceram, ficaram mais flexíveis e mais fortes. Por quê?
Porque grandes conquistas na tua vida, grandes conquistas na tua vida vão ser balizadas por todo o sacrifício e esforço do medo, da dor e da insegurança. Ponto. Meu Deus, Mary, tu tá falando então que tudo que eu conquistar vai ser difícil? Eu tô. Não tô falando que precisa ser difícil. Não tô falando. Eu tô falando que é difícil por quê? Porque a gente entra em contato com as nossas crenças, medos, dificuldades, inseguranças, proteções. É por isso. Não é difícil acessar o processo. É difícil a gente enfrentar aquilo que é nosso. Cami, bom dia, meu amor. Que bom te ter aqui. Dá pra entender a diferença entre... Meu Deus, Melina, eu vim aqui e tu tá me dizendo que tudo é difícil. Não é sobre ser difícil, gente. É sobre a gente ter que enfrentar aquilo que a gente não quer, porque é ruim. É ruim. Olha só. Ano passado, deixa eu me lembrar. Eu não vou lembrar exatamente a data. Bom dia, Dani. Quando a gente vai, por exemplo, um exemplo para vocês. Quando a gente vai abrir formação do método Forfil, e gente, uma coisa assim, ó, nada do que eu falo aqui é gerando, como é que eu vou dizer isso pra vocês, assim, pra explicar de uma forma fácil, nada que eu falo aqui é pra gerar, assim, um suspense, é pra gerar um gatilho de não sei o que, esqueçam, não é comigo isso. Então, não é segredo para ninguém que nós teremos a jornada Terapeuta que Cura e no fim da jornada eu irei abrir a turma 9 do Método Forfil. Entendeu? Não sou aquela pessoa que fico, assista a jornada, que é só a jornada. Não, na jornada eu entrego horrores de conteúdo. Quem já participou sabe. Quem participar da jornada vai sim saber tudo isso que eu tô falando aqui, principalmente a nível de conhecimento. E lá no fim da jornada eu abro a turma, ou seja, entra quem me conheceu, gostou da forma que aprendeu, entendeu que é o momento e entra quem quer, ponto, tá? Não trabalho com aqueles gatilhos, né, desesperado, não é minha vibe. Dani, o que é um método Forfil? O método é uma formação para terapeutas, é um método onde todos os processos que a gente vivenciou, que ficaram registrados no nosso corpo, são acessados e desbloqueados justamente para a gente dar o passo para a vida, tá? Falei assim de uma forma rápida e ampla, né? Mas aqui no meu Instagram tem tudo sobre o método, inclusive tem um monte de terapeuta Forfil aqui, né? Que vai poder estar aqui trazendo para ti essas informações. E é uma formação para terapeutas. Então, e que dá uma certificação universitária, que te dá que é chancelado pelo Ministério da Educação. E por que eu tô trazendo isso aqui? Porque não é segredo para as pessoas isso, né? E aí, Dani, ele é lindo, ele é ó. E aí acontece que muitas pessoas não entram, presta atenção no que eu vou falar isso para vocês, gente. O quanto o ser humano não usa dos recursos que tem para o crescimento. Tem muitas pessoas que não entram na jornada, que não entram no grupo de WhatsApp da jornada para receber as informações, porque eu já escutei isso no meu direct. Tu só faz a jornada para vender o método, eu não vou entrar. Gente, olha o nível de crença. Eu fico triste com... Mas não por mim, eu fico triste com o nível de crença que as pessoas colocam para barrar a prosperidade delas. Porque o que essa pessoa tá me trazendo não é sobre a jornada, não é sobre eu abrir um método. É sobre as crenças que ela tem para justificar o não crescimento. E sabe por que eu digo justificar? Porque em nenhum momento eu digo pra pessoa assim, só entra na jornada se tu for entrar no método. Pelo contrário, entra, consome tudo que eu vou te ensinar. Inclusive, gente, vou ensinar na segunda aula uma ação que vocês façam e já faturem com terapias para a terceira aula. No dia seguinte, por quê? Porque eu quero que vocês façam isso nesse movimento, nessa egrégora. Quem é meu aluno sabe, eu faturo e quero que os outros faturem. Eu cheguei onde cheguei e quero que vocês cheguem comigo.
Eu levo os meus alunos para pro topo comigo. Quem tá aqui sabe. Neuzinha, vem ser nossa colega, Dani. Bom dia, Simo. Douglas resumiu pra gente aqui, ó. Ou seja, um método de cura vem fazer parte, será uma virada de chave na sua vida. Mesmo sem saber o que é direito, meu coração já acelerou vibrando dentro de mim, tem algo gritando, é isso. Vocês entendem a egrégora quando eu falo, Dani, vem, te inscreve na jornada, vem com a gente, tá? Gente, olha isso. Douglas, me curei da depressão com esse método, depois fiz a formação para ajudar os outros e hoje o Douglas é referência em terapeuta para homens. Olha que coisa mais, que egrégora mais linda. Só vem, Dani. Ih, Dani, agora teus colegas vão só... Essa é a minha turma aqui, ó. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Que as pessoas, elas usam de desculpas para não estar evoluindo. Dani, para te inscrever na jornada, ela é gratuita. No link, quando terminar a live aqui, no link da minha bio tem o cadastro para te estar no grupo de WhatsApp com a gente, tá? E aí, nesse grupo de WhatsApp, vai ter todas as informações da jornada. Mas, vamos combinar uma coisa, eu vou colocar nos meus stories assim que acabar também, tá? Olha, os colegas, Forfeel é transformar. Forfeel é um método embasado em 7 medicinas com o objetivo liberar memórias que desbloqueiam as cicatrizes vivenciais. Gente, Dani, que lindo que tu tá trazendo. É isso. Vocês entendem que egrégora é isso aqui? É os colegas estarem dizendo que vem com a gente que a gente te ajuda a chegar onde tu quer. É transformador, é maravilhoso. Por quê? Porque quando tu quer crescer, tu precisa estar em ambiente onde as pessoas te ajudam, onde as pessoas te colocam em outro lugar. Eu sempre brinco que dentro da comunidade Forfeel, eu não deixo que exista concorrência. Dentro da mentoria, então, muito menos. Tanto que dentro da mentoria eu seleciono quem vai entrar. Sabe por quê? Porque a gente quer essa egrégora de crescimento. E hoje a gente percebe que as pessoas se colocam as suas crenças como desculpas para não crescer. Então, o que eu tava trazendo para vocês desse comentário que eu recebi, né? Porque essa jornada, porque é só para vender. Eu falei assim, meu amor, primeiro eu quero, eu digo que, eu respondi, né? Que eu sinto muito por tu ter essa crença, porque essa crença está limitando a tua prosperidade, teu crescimento, está limitando onde tu poderia chegar. Segundo, nunca foi segredo que eu abro a turma depois da jornada. E terceiro, a jornada é o meu servir, assim como as lives. Elas são o meu servir para mim trazer tudo o que me fez chegar onde eu cheguei, para que vocês cheguem também. E a jornada, ela é para trazer conhecimento para quem é terapeuta, para quem é da área da saúde, para quem quer fazer transição de carreira, ter base, ter conhecimento, entender como as coisas funcionam de forma fisiológica, conteúdo bom, científico. Chega de balela por aí, chega de a gente escutar gente que não tem conhecimento suficiente, que não tem know-how suficiente, que não tem experiência suficiente. Vocês precisam escutar pessoas que têm know-how no que estão falando, gente. Tem gente que vende gato por lebre, tem gente que fala o que nunca viveu. Então, quando eu escuto esse tipo de mensagem que chega de uma forma agressiva, isso não me incomoda mais. Por quê? Porque durante o processo, quem que eu me tornei? Quem cresce flexível e forte. Quando eu recebo uma informação dessa, eu nunca vou responder na agressividade. Nunca, porque não é sobre mim. E eu sempre vou tentar converter aquela pessoa. Eu sempre vou tentar converter em que sentido? Não para que ela fique ali comigo, tá? Mas que ela saiba que aqui ela vai receber amor e verdade se ela quiser. Que aqui comigo ela vai receber amor e verdade se ela quiser. Ela não precisa estar, mas eu não vou entrar nesse limbo da discussão. Entendem? Dani, é isso. Receba esse amor e essa vibração. Essa é a comunidade Forfeel. Vocês me emocionam, gente. Pois depois vocês ficam falando que a professora de vocês é
É chorona, tá aí, ó. Entendeu? Neuza, se eu tivesse ficado só na jornada gratuita, minha vida pessoal e profissional já teria dado um upgrade incrível. Mas depois da jornada, a gente quer mais e vicia. Ai, que amor que vocês são, gente. Depois, que lindo, Dani. Ai, depois que vocês conhecem a gente vicia na mel. Gente, vocês são maravilhosos. Eu que vicio em vocês, né? Eu já tô falando que eu não sei como é que eu vou conseguir viver depois sem essas nossas lives. Mas eu vou contar um segredo, elas não vão terminar. Então, gente, é isso que a gente precisa entender. Que quando o outro traz uma agressão, não é sobre a gente. É sobre a vivência dele. E isso faz com que, sim, tu te torne aquela pessoa que é mais forte, flexível e grande e cresce e vai para a vida. Só que tudo isso começa... Ontem a gente falou, né, sobre a justiça dos pensamentos e a gente precisa muito entender também, gente, que existe a justiça das palavras, né? O mal dizer. Quando a gente usa das nossas palavras para maldizer o outro, quando a gente usa das nossas palavras para julgar o outro, mesmo que num comentário simples, mesmo que num comentário bobo, isso vai fazer com que eu esteja maldizendo alguém, isso vai fazer com que eu esteja colocando a moral daquela pessoa em xeque e isso não é saudável. Primeiro, porque eu tô trazendo essa egrégora para mim e segundo, porque eu tô usando de recursos que eu não tenho conhecimento e eu tô usando isso como um movimento de julgamento. Eu trouxe para vocês vocês sabem que eu vou trazendo essas coisas aqui, né? E aí eu trouxe uma parte, né, de uma parábola mas eu quero só para que a gente pegue o contexto do que eu vou trazer, né? Então, falando dessa maledicência, né? Falando dessa questão de usar a nossa comunicação para maldizer alguém, né? E aí dizia assim, o fariseu na parábola de Cristo, né? Fazia no templo uma oração vaidosa que dizia assim: não sou como os demais homens que são ladrões e injustos. E a gente acha detestável, né? E essa arrogância, né, do fariseu, do tipo, eu não sou como essa pessoa que é injusta, que é do mal, que é ruim. E aí, gente, a gente precisa se perguntar, será mesmo que a gente não é como ele? Será mesmo que não? Porque assim, existem sim ladrões de carro, existem ladrões de banco, existem assassinos, existem agressores, existem. Mas tem os ladrões de tesouros maiores, né? Que é da honra do outro. Existem ladrões, até trouxe aqui para vocês ontem escrevendo, que trazem o roubo da reputação, da honra, do nome do outro. E isso, ladrões de sonhos, como a Neuza trouxe pra gente. E isso, gente, é muito pior. Por quê? Porque a gente se coloca num patamar de que eu sou melhor do que quem rouba, que eu sou melhor do que quem agride, eu sou melhor. Mas eu faço às vezes isso todo dia, não é assim? Às vezes eu tô lá e eu tô criticando alguém, às vezes eu tô lá e eu tô falando algo que não é verdade, às vezes eu tô lá e eu tô colocando numa roda de pessoas a minha visão sobre aquilo e quando eu coloco a minha visão sobre aquela pessoa na qual eu não tenho certeza, na qual eu não tenho base, o que eu tô fazendo com isso? Eu tô plantando essa sementinha na cabeça de todo mundo que tá me escutando, em cima de uma experiência que eu não tive que foi saudável. Então eu estou sim desonrando o nome daquela pessoa que eu tô falando, trazendo a minha experiência, só que a partir disso, eu tô usando isso, a minha experiência baseado no quê? Na minha verdade, naquilo que eu vivenciei. E aí eu sim estou trazendo, que é o que diz aqui, né, que São Tiago dizia na sua carta, né? A língua é um mal inquieto, cheio de veneno mortífero. Com ela, bendizemos o Senhor, nosso Pai, mas também amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Tiago 3, 8, 9. Entendem? A
A gente tem que ter muito cuidado com a nossa língua, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa palavra, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, muito cuidado. É por isso que muitas vezes estar aqui, por exemplo, numa rede social, tá entregando coisas, as pessoas, a gente tem que ter muita cautela no que a gente fala, muito cuidado, porque além de tu falar algo às vezes com uma intenção boa, algumas pessoas já pegam a verdade delas e usam isso com outra intenção. Então, a nossa fala, a nossa palavra, o nosso posicionamento, ele muda completamente a visão que as pessoas têm, que foi o que a gente falou ontem, né? O que a gente vê do outro não é o que o outro é, a gente vê do outro o que nos falaram que aquela pessoa é. E isso é das duas formas, pro bem e pro não bem, né? Ó, a Dani botou aqui 2 dias atrás, saiu de uma audiência onde aconteceram todos os tipos de injustiça. Mas ela não revidou na mesma moeda, porque ela não é assim. A gente tem que revidar com amor. Vou ter que aqui dar parabéns para uma pessoa. Ela não tá aqui, obviamente. Tomara que ela assista essa live, mas vocês vão entender. Vocês lembram que eu recebi um comentário falando do método Forfil, e aí eu fiz um post falando, vou deixar os terapeutas Forfil comentar esse post aqui, falando que o método, que não é, que era, como é que eu vou dizer, a pessoa quis dizer que o método não tinha reconhecimento, não era estudado, lembram, né? Eu respondi pra pessoa, não fala se tu não sabe, vem com a gente, vem assistir a jornada, vem participar, vem conhecer. E a pessoa não, né, método Jesus de Neuza, isso, né, e a pessoa foi reativa de novo. E, gente, ela veio, ela chegou, ela foi reativa, agressiva e saiu. Quando vocês começaram a escrever nos posts tudo aquilo, no dia seguinte a pessoa me mandou uma mensagem, que foi ontem, ai, tô perdida nas datas, me dizendo, eu sei que eu errei, eu sei que eu ofendi, sem ter, foi um momento errado, foi um momento que eu fiz algo que eu não me, como é que ela falou? Que ela não se vangloriava, né? Que ela dizia que tinha um outro método, que era muito melhor, enfim. E ela nem conhecia o nosso. E aí foi muito legal, assim, porque ela trouxe, assim, pedindo perdão. Ela disse assim, eu quero que tu me perdoe, eu não me vanglorio do que eu fiz, foi a minha criança infantil e birrenta naquele momento que se posicionou, eu não devia ter feito o que eu fiz, eu não conhecia e eu peço perdão, então, e eu respondi para ela, acontece com todo mundo, tá tudo bem, desde que tu realmente tenha sentido dentro do teu coração que tu errou, porque é isso que Cristo quer da gente, né? Não é que a gente nunca erre, é que a gente erre e se arrependa. E aí eu falei pra ela, continua com a gente aqui, continua me acompanhando, acompanha aqui os meus alunos, acompanha no nosso perfil, que uma coisa que tu vai perceber que existe muita verdade no que a gente faz. E ela agradeceu de coração e realmente está acompanhando a gente. Então, o que eu quero dizer? Esse tipo de reação que a pessoa tem, é isso que é bonito, que é válido. Só que por que é que ela teve essa reação e caiu nessa realidade, né? Por isso que eu digo que a gente tem que parabenizar a pessoa que não tem vergonha de pedir desculpas, a pessoa que não tem vergonha de se posicionar. E por quê? Porque a gente não reagiu com agressão, porque eu entendi que aquilo não era meu. O que aconteceu? Por que eu botei pra vocês? A resposta fica eu podia ter ido lá, porque o método é isso. E não era sobre aquilo. Era sobre o que vocês escreveram. É transformador, é uma egrégora, leva a cura. E aí, lendo o que vocês escreveram, ela se transformou. Então, por que eu quis trazer isso para vocês? Para que todo mundo que escreveu naquele post saiba que foi um pouquinho do que cada um de vocês escreveu que mudou o coração dela. Então, às vezes, a gente não sabe quantas pessoas a gente ajuda, mas é num comentário, é numa fala, é num posicionamento. Então, tudo que vocês trouxeram lá mudou um pouquinho dentro do coração dela.
Então não fui eu, foram vocês. E é isso que eu chamo de egrégora. É isso que eu quero que vocês entendam. É a palavra que a gente usa que transforma. É a palavra que a gente usa que mostra uma realidade diferente. É a palavra que a gente usa. O problema é que a gente usa essa palavra conforme o que a gente está vivenciando no momento. E muitas vezes vocês acabam usando essa palavra no momento errado, da forma errada. Quando a gente fala algo que não devia, quando a gente faz um comentário de alguém que não tem certeza, quando a gente fala algo que a gente viveu, mas a gente quer que os outros entendam aquilo como sendo uma verdade e não é. Então, o que acontece, né? A gente sabe que a gente fala mal, ou julga, ou critica, ou usa a nossa palavra contra o outro, única e exclusivamente. Ô Douglas, que ótimo que ela viu que julgou sem saber o que era. Digo que logo ela vai fazer a formação. Quem sabe? Mas se isso acontecer foi porque vocês transformaram. Eu abri as portas e vocês foram lá e transformaram. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que às vezes a gente nem imagina quantas pessoas a gente está ajudando, né? E a gente tá numa fala, num comentário. E, gente, existem 2 motivos única e exclusivamente pra gente falar mal das pessoas. Só 2, que resumem tudo. Que é o orgulho, né? O orgulho de julgar o outro onde eu sou melhor, né? Julgar o outro onde o meu orgulho me mostra que para mim me sentir bem, eu preciso rebaixar o outro, né? Dani, meu Deus, não sei quanto custa o método, mas Deus vai me dar os recursos. Dani, eu vou te contar um segredo então. Fica comigo que essa oportunidade vai ser incrível, maravilhosa. E eu não tenho dúvida que tu vai entrar. A Dani já é nossa colega, né, gente? A gente já vai ter que considerar ela da nossa turma, ó. Ela já se colocou aqui. E aí, gente, a gente só fala mal do outro, né? Por orgulho ou por inveja. Não tem outro motivo, tá? E quando eu falo de orgulho, eu tô falando de quê? De danos irreversíveis. Por quê? Porque quando eu tenho orgulho, eu sou dono daquela razão. Porque eu sei, porque eu fico colocando o outro num patamar diferente. E aí, gente, esse orgulho faz com que as pessoas não sejam ensináveis. Lembra que eu venho falando desde a primeira live sobre pessoas ensináveis? Pessoas prósperas, pessoas que atingem sucesso, são pessoas ensináveis. Quando tu te coloca numa posição de tudo eu já sei, isso eu já sei, mas isso eu também já sei, mas isso eu também já sei. E por que é que os teus resultados não mostram isso? Então, se os teus resultados não mostram isso, é porque tu não é uma pessoa ensinável, tu tem que mudar. O não ensinável é estar dentro do orgulho. O não ensinável é julgar os outros com crítica. O não ensinável é apontar o dedo e dizer que eu sei e o outro não sabe. Então, eu não preciso conviver com ele. E aí, gente, tem palavras de São José Maria Escrivá que eu vou trazer para vocês. Eu vou trazendo isso porque eu acho que faz muito sentido para aquilo que a gente está falando, que diz o quê? Que errônea visão da objetividade. Focalizam as pessoas e as iniciativas com as lentes deformadas dos seus próprios defeitos e com ácida desvergonha criticam ou se permitem vender conselhos. Forte, né? Com as lentes deformadas dos nossos próprios defeitos e com uma ácida desvergonha, criticam e vendem conselhos em cima daquelas pessoas nas quais a gente se coloca numa posição maior. E é isso que eu acho que a gente precisa entender. Até que ponto o meu orgulho tá fazendo com que eu não conecte com a prosperidade da vida? Até que ponto o meu orgulho não deixa eu chegar aonde eu quero chegar? Até que ponto o meu orgulho tá travando
a minha bolha de explodir, de romper, de ir para o mundo, de prosperar, de ter uma vida maravilhosa dos sonhos. Por quê? Porque dentro da minha bolha eu estou seguro dentro do meu orgulho. Eu estou seguro me enganando que eu quero melhorar, mas eu não quero. Me enganando que eu quero ser uma pessoa melhor, mas eu não quero. Me enganando que eu quero ser uma pessoa diferente, mas eu não quero. Por quê? Porque eu não saio da bolha, porque eu fico ali, num looping de crítica, num looping de orgulho, de inveja, num looping. E eu não saio. Ah, mas é porque pro outro. Ah, mas é porque pro outro. Ah, pro outro é mais fácil, pro outro é melhor, pro outro é mais simples. Não é, nunca é. Nunca é. Quando tu disser assim, mas pro outro é mais fácil, para na hora, quando tu tiver esse pensamento e tu fala, isso aqui é o meu orgulho falando. Porque quando tu coloca a dificuldade da tua prosperidade no colo do outro, dizendo que pro outro é mais fácil, tu tava dizendo o quê? Tu tá validando o teu processo de insegurança, de orgulho e de inveja, e tu não vai sair dessa bolha. Então não repitam mais isso, nunca mais. Ah, mas é que pro outro, não repitam. Não é verdade, tu não conhece a história dessa pessoa. Tu não conhece a verdade sobre isso, né? E há o outro motivo, que é a inveja. E olha só, a maledicência é filha da inveja. E a inveja, o refúgio dos infecundos. O despeito afiou a tua língua, cala-te. Gente, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. A maledicência é filha da inveja. E a inveja, refúgio dos infecundos. Cara, olha isso. Quem tem inveja é quem não tem uma terra fértil. Quem tem inveja, essa inveja, ela faz com que a tua terra não fique fértil, com que na tua terra não plante nada, com que na tua terra não vá frutos, não desperte, não cresça. E aí tu tá sempre fazendo o quê? Plantando e não evolui, plantando, porque a maioria das vezes tu não decide plantar na terra certa, ou quando tu planta, tu não espera aquilo desenvolver antes de colher. E aí tu não colhe, tu fica dizendo que quem colhe tá errado. É porque a tua terra é infecunda, é porque a tua terra está validada nesse processo de inveja que valida a maledicência. Então é isso que a gente tem que pensar. Quais são os momentos da vida em que eu não estou usando as coisas boas que eu tenho? Onde estão as coisas saudáveis do meu coração? Eu tô fazendo o que nesse movimento todo? Eu tô usando esse movimento da minha terra não ter sido fecunda. E aí vocês entendem quando eu digo que a concorrência ela existe na base? Quem tá no topo quer se ajudar? É sobre isso. Quem tá na base, na terra infecunda, tá na inveja, tá no orgulho, não tá querendo ajudar o outro a plantar, a colher. Por quê? Porque não consegue nem plantar nem colher a si. Quem planta e colhe, ontem, não sei se vocês me acompanharam aqui, mas ontem eu abri um congresso de direito, que eu fui convidada para abrir esse congresso e a gente falou muito sobre isso. Sobre ambientes onde as pessoas te fazem evoluir. Porque enquanto tu estiver em ambientes onde tu é a pessoa mais inteligente da mesa, onde tu é a pessoa que se destaca, onde tu é a pessoa que mais sabe do que está acontecendo, tu está no ambiente errado. Tu está sendo pautada no orgulho e na inveja. Tu está sendo pautado em estar alimentando o teu ego. O que acontece, que a gente precisa fazer é estar nesses ambientes, captar tudo que tu pode fazer para melhorar, pegar essas informações e levar para aquele ambiente onde existem pessoas para receber isso. Quem me acompanha aqui sabe, né, que eu participo de 3 mentorias e as 3 mentorias eu fico louca quando tem os encontros, porque é muita gente inteligente e eu fico assim, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Por quê? Porque lá eu me coloco extremamente no papel de aprendiz.
Lá eu sou a pessoa ensinável. Lá eu sou uma pessoa que eu tô longe de ser a pessoa mais inteligente da mesa, longe. O que eu faço? Eu pego tudo que aqueles colegas têm para me oferecer de conteúdo, eu sirvo com o que eu posso, eu coloco em prática e aquilo que dá certo eu venho e passo para as minhas mentoradas. Ali está o meu servir, eu passo para elas, passo para as minhas alunas. O que elas fazem? Executam, têm resultados, se destacam, vão lá e levam para os pacientes. E é assim que a roda da vida acontece. Quando eu estiver num lugar onde... E isso é uma coisa que serve para a vida e para vocês escolherem as pessoas que vocês vão estar. Quando vocês forem escolher um professor, quando vocês forem escolher um mentor, cuidado. Se esse mentor não tem um mentor, tem coisa errada. Porque se esse mentor não tem um mentor, não tem um ambiente, não tem um grupo onde ele frequenta para estar crescendo, ele está num patamar de que ele já chegou e ele já sabe. E aí não tem crescimento. Aí essa pessoa que não tem um mentor, essa pessoa que acha que sabe tudo e que só vai ter convívio com pessoas dali para um conhecimento inferior, são pessoas que estão pautadas no orgulho e na inveja. E o que vai acontecer? Ali na frente isso cai por terra. Porque a pessoa não vai mais ter recursos de crescimento. E se tu não tem recursos de crescimento, tu não ajuda os outros a crescer. Então, se as pessoas que tu busca não têm professores, mentores, não são pessoas ensináveis. E se elas não são pessoas ensináveis, elas estão num patamar onde o que elas sabem, o que elas não sabem, elas não estão buscando. E aí ela vai chegar num ponto que ela vai te entregar o quê? Só aquilo. E ela fica desatualizada, e ela fica... Então, gente, as pessoas precisam estar a vida toda buscando recursos. A vida toda. Se tu não está buscando recursos de autoconhecimento, recursos de conhecimento interno, as coisas não vão evoluir. E aí acontece que o orgulho e a inveja são patamares que são bases para essas dificuldades em relação ao crescimento, que é o que a gente tem aqui, né? Depois disso, qual é a outra injustiça que a gente tem de forma muito significativa, né? Que é a calúnia. Por quê? Porque a calúnia ela vai ser sempre balizada no prazer de criticar. Porque existe sim pessoas que têm prazer em criticar. Porque quando eu estou criticando, eu estou me afundando dentro do meu ódio, do preconceito, né? Olha que muito boa essa visão. Depois que percebi que tinha que estar em ambientes que me ajudam a evoluir, cada vez procuro mais esses ambientes. E as coisas foram se moldando e tudo ficou mais leve. Cara, é isso aqui, ó, né? É exatamente isso. A Neuza, por isso não largamos você, sempre crescendo e nos puxando junto. Sempre, porque é isso. Essa é a visão que a gente tem que ter. Onde eu quero estar? Que ambiente eu quero estar? Mas aquela pessoa que tá ali comigo, ela é ensinável? Porque não adianta eu ter um professor, um mentor ou uma pessoa que eu sigo que não é ensinável. Porque se essa pessoa não é ensinável, como que ela vai querer me ensinar a ser ensinável? Entendem? E aí, claro, as pessoas se conectam. Quem tem dificuldade de ser ensinável vai estar onde? Vai estar num lugar com uma pessoa que também não é. E aí chega num limite, chega naquele limite onde tudo começa a ficar muito difícil e por orgulho a pessoa não busca recursos. Por orgulho a pessoa não volta a fazer o que tem que ser feito. Por orgulho a pessoa recua e faz o quê? Continua ali, tentando fazer sozinho, tentando enlouquecido. Contato com essas pessoas, né? Pelo fato de única e exclusivamente se colocar num patamar de que eu não preciso me moldar. E não precisar se moldar é uma das maiores falhas que a gente tem como ser humano. Ui, gente, o que aconteceu aqui? Ah, alguém pode... Que houve? Gente, alguém me ajuda a tirar isso aqui, o que aconteceu? Eu tô rindo sozinha. Gente...
adorei essa. Gente, o que aconteceu aqui foi muito bom. Ai, adorei. E aí, o que acontece? Gente, é isso que eu digo. As nossas lives, elas são divertidas, entendeu? É isso, gente. As nossas lives são divertidas. Eu fiquei olhando aqui, sabe que essas coisas de telefone, às vezes, eles são tão... como é que eu vou dizer? Tão modernos, gente, que eu não sei mexer nessas coisas. Mas filtro aonde, criatura? Que eu vou ter aqui, que eu tô... Bom, sei o que aconteceu. Tá, beleza. Mas foi muito engraçado. O João ia gostar, ia. Gente, por isso que eu digo, essas coisas... Ó, presta atenção que eu vou falar agora. Me respondam com toda sinceridade, tá? Se isso aqui acontecesse com vocês durante uma live, o que vocês fariam? Eu tenho certeza que tem gente que tá aqui que faria, sabe o quê? Pararia a live, ficaria mal. Meu Deus, olha o que aconteceu, que vergonha. Gente, é sobre isso. Ó, a Denise, socorro. É sobre isso, é sobre a gente usar as coisas. Morria. Ai, Deus, tu me mata de rir, tu morria. Então, é isso, é a gente entender que o que acontece com a gente... O Douglas ia rir, que nem eu. Porque o que acontece com a gente muda a forma... Ó, a Ju falou que ia rir muito. Então foi bom, né? A minha boca assim. E é isso que eu quero dizer pra vocês. É a forma como tu lida com a situação. Não é sobre a situação. Não é sobre a situação. É sobre a forma como tu reage a ela. É a forma como tu entra nessa sensação e nessa situação e entende que isso é divertido, que isso é coisa que acontece na vida. Se a gente se bloqueia por coisas tão simples, como que a gente vai fazer enfrentamento de coisas maiores? Né? Então, até isso hoje ficou de aprendizado aqui pra gente dar risada quando acontece. E quando a gente tá falando esse tipo de situação, vocês podem perceber que muda a forma como a gente acaba entendendo o jogo da vida. Muda a forma como a gente tá encarando os processos da vida, né? E aí eu quero trazer para vocês aqui uma fala para a gente finalizar o nosso pensamento de hoje sobre as justiças das palavras, que diz assim: toda falta cometida contra a justiça e a verdade impõe o dever de reparação, mesmo que o seu autor tenha sido perdoado. Quando tu erra, reverte. Quando tu erra, repara. Quando acontece, faz algo. Tenta recuperar. Esse exemplo que eu trouxe para vocês da moça que entrou em contato, olha que coisa mais linda, né? Ela pediu perdão pelo que ela tinha feito, ela reparou o erro. Mesmo que a gente tenha entendido que isso não era nosso, né? Olha, Denise, adorei aqui, ó. Eu ia me lembrar o que aconteceu do filtro. Eu ia me lembrar que a vergonha eu deixei lá na imersão. É boa! A imersão foi uma virada de chave maravilhosa na nossa vida. Eventos presenciais são incríveis. E a imersão que a gente vai ter em março, gente, eu não canso de falar. Por quê? Porque depois eu fico criando expectativa em vocês, e aí vocês chegam lá querendo, né? Mas assim, ó, podem criar, porque vai ser demais. Então, o que eu quero trazer para vocês é, hoje na nossa conversa, né? Sobre o quanto a gente tem recursos de vida, que são as nossas palavras, que são as nossas ações, que é a gente ser ensinável, e o quanto a gente está usando esses recursos de vida efetivamente para sermos pessoas melhores, para crescermos na prosperidade, para chegar no topo, para realizar sonhos. Até que ponto a gente está fazendo isso, ou a gente está usando todos esses nossos recursos para apontamento de dedo, para dizer que para o outro é melhor e mais fácil, para dizer que para o outro... Usem esse recurso, né? Se conectem com pessoas, e quando tu partir para o ambiente e olhar
em que ambiente tu tá inserido, tu vai ter essas respostas. Se esse ambiente que tu tá inserido é um ambiente de pessoas ensináveis, é um ambiente de pessoas prósperas, é um ambiente onde quem tá nesse ambiente consegue estar num patamar maior, ou quem tá nesse ambiente tem as mesmas crenças e limitações que tu. Porque se tu estiver num ambiente com as pessoas com as mesmas crenças e limitações, tu não cresce. Fez sentido, gente, pra vocês o que eu tô trazendo aqui hoje? Não adianta vocês me dizerem que fez sentido só a parte do filtro. Senão eu pego vocês, hein? E aí? Me contem se fez sentido. Sabe que enquanto vocês vão me escrevendo se fez sentido, eu ia contar pra vocês essa história da uva, né? Que eu tenho que... Eu tô com uma lesãozinha, né? Nas cordas vocais, em função de falar pouco, né? De dar pouca aula. E as lives começaram a forçar muito, né, a minha voz. Então, eu tô com acompanhamento de fono por causa dessa lesão. E ela me disse que eu tinha que ter, durante a live, obrigatoriamente, chá, água e uva. Tu vê que interessante, né? Eu não sabia, né? Que é essa alteração, né? Então, por isso a uvinha, por isso que eu tô contando pra vocês. Gente, eu fico muito feliz, né, que é uma honra pra mim começar o dia com vocês, trazer isso, sabe, trazer essa visão, porque foram visões que me fizeram sair de onde eu tava e chegar onde eu cheguei. E, por óbvio, daqui eu tenho certeza que eu só tô começando. E é essa coisa que eu quero que vocês tenham, essa clareza, que vocês estão só começando, né? Essa clareza de que vocês estão começando uma transformação, vocês estão só começando a buscar a vida próspera de vocês. Vocês estão só começando a deixar o legado de vocês no mundo. Vocês estão só começando a deixar a marca de vocês para esse mundo. É isso que eu quero que vocês tenham clareza, né? Que é... Quando ficar difícil, lembrem, vocês têm uma missão, vocês têm um legado para deixar. Tu sabe que no meio dessas lives, a orientação que eu tive era parar as lives por causa da minha voz, porque vai ter a jornada e vai ter o curso. Eu falei, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu assumi um compromisso e eu tenho certeza que isso tá mudando a vida de muita gente, essas lives. Eu tenho certeza, porque eu recebo muitas mensagens falando isso. Que é mudar a forma de ver a vida, sabe? Que é mudar a forma de ver o relacionamento, que é mudar a forma de ver o merecimento, desde o entendimento do merecimento, que o merecimento é tu tirar de dentro de casa os potes de margarina, né? Tirar a camiseta rasgada, tirar de dentro da tua casa aquilo que não te traz prosperidade, estar com pessoas que querem te ver próspera, que querem te ajudar, que querem te colocar em outro patamar. Estar em lugares consumindo conteúdo que nem vocês hoje. Gente, 7 horas da manhã de um sábado, quantas pessoas poderiam estar consumindo esse conteúdo e não estão? Então, de repente, rodando, vendo piada, vendo bobagem, e não tô dizendo, eu não tô julgando. O que eu quero dizer é, vocês conseguem entender que vocês são diferenciados? Vocês são diferenciados justamente porque vocês estão buscando absorver todo esse processo. Vocês estão buscando estar num patamar diferente. Então, gente, nós vamos deixar o nosso combinado aqui. A live fica gravada com uma condição, lembra? Que vocês coloquem lá nos comentários qual foi o maior insight da live de hoje e que vocês compartilhem essa live com mais pessoas. Vamos levar o nosso legado para o mundo. Eu entrego para vocês e vocês entregam para as pessoas. Combinado, gente? E amanhã, quero ver, hein, quem vai estar aqui no domingão, 7 horas comigo, para nossa live 14/21. Um beijo, gente, até amanhã. Bom sábado, hein? Que amanhã a gente tá junto.